Olá a todos, instrutor Anderson Luiz, continuando o nosso curso Formação de Socorristas, módulo 3. Estamos abordando técnicas de imobilização e vamos abordar o tema técnica de retirada de capacete. Para uma correta retirada de capacete de uma vítima, o socorrista número 1 ou o primeiro socorrista deverá estabilizar a cabeça da vítima sob o capacete, posicionando suavemente a cabeça da vítima em posição neutra, ou seja, a cabeça não poderá estar lateralizada nem para a direita nem para a esquerda, e devendo estar alinhada juntamente com o osso externo. O socorrista 2, o segundo socorrista, abre a viseira, libera o tirante da jugular, que prende o capacete, e em seguida apoia com uma das mãos na região occipital da vítima, mantendo estável a cabeça da vítima. Com a outra mão apoia o mento da vítima a fim de estabilizar a coluna cervical. O socorrista que estabiliza o mento sinaliza para o socorrista da cabeça para proceder à retirada do capacete, liberando primeiro a occipital e posteriormente a face. O socorrista que estabiliza o mento aguarda até que ocorra completa retirada do capacete. E o socorrista da cabeça, após retirar o capacete, deixa o mesmo de lado e assume a cabeça da vítima. Técnicas de retirada rápida com vítima no interior de veículos ou em espaços confinados, utilizando a chave de Haltech. A chave de Haltech é uma retirada rápida de uma vítima por apenas um socorrista, estando este sozinho, sendo indicada quando o socorrista e ou a vítima estão sob risco de morte em relação à cena do trauma, e quando a vítima possui um nível de consciência com Glasgow menor que 13 ou esteja em PCR. A chave de Haltech deve priorizar a estabilização da cervical da vítima, não sendo possível apenas um socorrista estabilizar outras partes. Orienta-se que o socorrista assume a posição de imobilização da cervical e, apoiando a face da vítima de encontro com a do mesmo, simultaneamente segurar o antebraço da vítima, apoiando o mesmo no tórax dela. Em seguida, fazer a rotação da vítima para fora do veículo, posicionando-a no chão. Como pode-se perceber, a chave de Haltech é um recurso extremamente específico para quando a vítima esteja em risco de morte iminente, juntamente com o socorrista, em uma cena de trauma que coloque em risco a vida de ambos. Então, o socorrista estando sozinho, ele mesmo deverá proceder à retirada da vítima, utilizando essa técnica de Haltech, priorizando que a vida da vítima seja salva, além de preservar a sua segurança. A chave de Haltech é um procedimento muito limitado na sua eficácia, sendo atualmente associado ao procedimento com o uso de lençóis para estabilizar a vítima e garantir ao socorrista o melhor manejo do peso da vítima, que em muitas circunstâncias torna-se impossível uma vítima com sobrepeso grande para apenas um socorrista. Caso o risco de morte na cena é iminente para o socorrista e para a vítima, não sendo possível suportar a retirada da vítima, o socorrista deve preservar a sua vida. Técnica de retirada rápida de vítima no interior de veículos ou em espaços confinados com mais de um socorrista. A retirada rápida de uma vítima é indicada quando a mesma e os socorristas estão sob o risco de morte em relação à cena do trauma, quando a vítima possui um nível de consciência com Glasgow menor que 13 ou esteja em PCR. A retirada rápida de uma vítima de um local confinado ou de um interior de um veículo, local confinado, deve seguir o padrão de imobilização respeitando a estabilização da cabeça, da cervical, do tórax, pelve e membros. Orienta-se que cada socorrista assume uma posição de imobilização das referidas partes e, sob comando do socorrista da cabeça, devem fazer a rotação da vítima para fora do veículo, posicionando-a em prancha longa.
Então, pelas imagens ao lado, podemos perceber que cada socorrista irá assumir uma parte de segmento corporal da vítima. Lógico, primeiramente assumindo a cabeça e a cervical da vítima, um segundo socorrista irá assumir a região de tórax, outro socorrista a região de pelve e outro socorrista na região de membros. Sob o comando da cabeça, sincronicamente, irá se fazer a rotação da vítima, colocando-a em prancha longa ou retirando a mesma até ao solo com movimentos em bloco sincronizados. Técnicas de retirada da vítima com o uso do KED, Kendrick Extrication Device, que é um dispositivo de retirada rápida de uma vítima, é indicada quando a vítima esteja em locais confinados ou interior de um veículo, porém sem risco de morte em relação à cena do trauma, estando a vítima com nível de consciência com Glasgow maior que 13. O KED imobiliza a cabeça, cervical, o tórax, envolve o abdômen e se ancora nos membros inferiores, passando por ambas as inguinais, ou seja, as virilhas. Para o procedimento, orienta-se que cada socorrista assume a posição de mobilização das referidas partes e, sob comando do socorrista da cabeça, devem fazer uma anteriorização do corpo da vítima para passar o KED apoiando no dorso da vítima. O primeiro tirante a ser passado é o segundo tirante do KED, tirante do meio do tórax, geralmente amarelo, para ajustar a posição do mesmo na coluna lombar. O segundo tirante a ser passado é o terceiro tirante do KED, do abdômen, geralmente vermelho, para ajustar a posição do mesmo na coluna. O terceiro tirante a ser passado é o primeiro tirante do KED do tórax, geralmente verde, para ajustar a posição do mesmo na coluna torácica, devendo manter uma folga de 2 dedos para não dificultar a ventilação da vítima. O quarto tirante a ser passado são os últimos tirantes do KED, das virilhas, geralmente preto, para evitar que o KED se desprenda na retirada da vítima. E o quinto tirante a ser passado são os da cabeça, estando a vítima com colar cervical, devendo os tirantes cruzarem a região da cabeça e o tirante da testa em direção ao occipital, e o tirante do mento em direção à parietal. Se necessário, adaptar um coxim atrás do dorso da vítima para manter a coluna alinhada e neutra. Uma vez que o KED foi aplicado na vítima, um socorrista assume as alças da cabeça, outro socorrista assume as alças do tórax e um terceiro socorrista assume o sustento dos membros inferiores. Ao comando do socorrista da cabeça é feita a rotação da vítima para fora do veículo, posicionando-a em prancha longa. Logo que a vítima seja extraída e colocada em decúbito dorsal, um socorrista deverá desconectar o tirante da virilha, evitando que o mesmo cause atrito e lesões na pelve e órgãos genitais. Pelas imagens é importante então posicionar a prancha longa rente ao veículo e a vítima ao ser retirada, ao fazer a rotação, a mesma é posicionada na própria prancha longa, E lembrando-se sempre que uma vez que a vítima é posicionada na prancha longa, deve-se abrir o tirante da virilha para evitar lesões em órgãos genital e lesões na pelve. Técnica de retirada do bebê. A própria cadeira do bebê servirá de imobilização da coluna vertebral do bebê. Um socorrista estabiliza a cabeça do bebê, enquanto outro socorrista estabiliza a cervical com lençóis ou colar apropriado. Todas as laterais e espaços vazios entre o bebê e a cadeira devem ser preenchidos com colchim ou panos para estabilizar o corpo da criança. Uma vez que todas as laterais e espaços vazios entre o bebê e a cadeira foram preenchidos com colchim ou panos, orienta-se conter o corpo da criança com tirantes apropriados ou fitas adesivas específicas. A cadeira, então, pode ser removida do veículo e conduzida para a viatura de emergências a fim de realizar os procedimentos de intervenções que a vítima necessita.